vamos começar aqui pelos nossos objetivos dessa aula. Então, o objetivo geral dessa aula é demonstrar de forma clara que a vida no corpo é para o espírito um estágio da sua evolução. E os nossos objetivos específicos? Explicar os fenômenos da emancipação da alma, tais como o sono, os sonhos, a morte aparente, desdobramento, sonambulismo, etc. Explicar o fenômeno da desencarnação como um mecanismo natural de transferência para outra realidade da vida. Falar das consequências da eutanásia, do aborto, do suicídio e proporcionar a vocês, os alunos, a compreensão de que viver é educar-se para a morte. Então, como vocês podem ver, a gente tem um monte de assuntos aí e assuntos que são muito abrangentes, de opiniões diversas, né? Polêmicos, né? Curiosos, que sonho é um tema que a gente começa a falar e tem um monte de curiosidade. Quem nunca teve um sonho curioso, né? Então, aborto, suicídio, eutanásia, homicídio, tudo isso são temas polêmicos. Então, a gente tem que ir segurando as rédeas da aula para ela não sair muito do nosso tema, certo? Combinado? Então, vamos lá. Passou? Passou. Então, eu trouxe para vocês, que está lá no livro que vocês estudam, Conhecendo o Espiritismo, um trechinho que Adenauer diz: não só após a morte, o espírito está liberto. O espírito, mesmo vinculado ao corpo físico, goza de relativa liberdade. Então, essa palavra libertação do espírito me dá uma conotação meio ruim, não sei para vocês, né? Porque quando a gente quer se libertar de alguma coisa, parece que é uma coisa que está nos sufocando, nos aprisionando, né? Então, na maioria dos slides aí, eu uso emancipação do espírito, emancipação da alma, e até Adenauer também já mudou essa palavra, né? Porque, na verdade, é isso que ele está dizendo aí, a gente está liberto o tempo todo. Quando estamos em um estado de vigília, acordado aqui, né? Como eu estou aqui agora falando, vocês aí me ouvindo falar, nós estamos em liberdade parcial, né? Vamos dizer assim, porque o nosso corpo físico está aqui segurando a gente como se fosse um escafandro. Sabe o que é um escafandro? Aquela roupa de mergulhador, aquela bem forte, quando o mergulhador vai para uma profundidade muito grande, que ele usa todo aquele aparato, né? Então eu vejo o nosso corpo físico como mais ou menos isso, né? Para que a gente esteja aqui encarnados, a gente precisa disso tudo aqui, né? Mas aí a gente vai ver durante a aula que existem vários momentos do nosso dia, e o sono é o mais importante deles, né? Que esse espírito não precisa desse corpo aqui para se manifestar por aí. Então, só para a gente relembrar que vocês tiveram já aula de perispírito, né? É através do perispírito que a gente tem todas essas manifestações aí de emancipação do espírito. Então, o que diz o perispírito? É a forma do perispírito, do corpo espiritual, que geralmente vemos é igual ao nosso corpo físico, idêntico com órgãos, tecidos, pele, etc. Quando estamos no mundo espiritual, desdobrados, geralmente só conseguimos ver o corpo espiritual, mais denso, idêntico ao nosso corpo físico. E também não percebemos o cordão de prata. Se a gente tem uma vidência, né? Tem uma mediunidade de vidência, e você vê um espírito, você está vendo o quê? O perispírito, né? Esse fantasminha que a gente costuma ver nos filmes, novelas, e a gente diz, eu vi um fantasma. Você viu um perispírito, né? Que geralmente está no estado, né? Na forma da sua última encarnação. Geralmente, isso não é regra, né? Porque eu posso desencarnar, me apresentar para outra pessoa que tem uma vidência com uma outra forma perispiritual, porque também a gente já descobriu na aula de perispírito que o perispírito tem várias características, né? Ele é moldável, empoderável, elástico. O que mais? O que mais, gente? Aula de perispírito. Menos um ponto para a turma toda. Vocês estão anotando? Ele é plástico, né?
Você pode, quer dizer, eu posso chegar no mundo espiritual desencarnada e me apresentar da forma que eu quiser. Eu vou tirar uns 10 quilos, afinar a cintura, né? Ficar um pouquinho mais alta, vou já moldar meu perispírito para quando eu chegar do lado de lá eu estar do jeito que eu quero. Então, é a forma como a gente passeia por aí, vamos dizer assim, né? Nesses momentos de emancipação, do sono, do sonho, desdobramento, todos aqueles que a gente viu um pouquinho ali na frente, é com o perispírito. Que a gente, boa tarde, que a gente passeia por aí. Ele é o instrumento que vai fazer isso, vai permitir essa emancipação. Lembrando que quando a gente está encarnado ainda, a gente está ligado ao perispírito, o corpo físico, pelo cordão de prata. Então vamos lá, vamos ver quais são esses fenômenos da emancipação da alma. Quando o corpo entra num estado neurofisiológico alterado, estados alterados de consciência, o perispírito tem possibilidades de expandir-se e o espírito liberta-se parcialmente do corpo em repouso, mas ainda ligado a este por um laço fluídico. Isso acontece todos os dias quando dormimos. Então, todos os dias, querendo ou não querendo, a gente sai para passear por aí, né? Quando a gente dorme, quem precisa de descanso, quem precisa de repouso é o corpo físico, né? Ele precisa, o sistema nervoso, digestivo, endócrino, tudo isso precisa de um momento de repouso e por isso que os médicos dizem que o sono é tão importante, é importante para a nossa saúde física, né? Se a gente, quem dá plantão, quem trabalha aí 24, 48 horas, sabe o quanto se esgota fisicamente quando passa 2 noites sem dormir, quando está, né, na vigília o tempo todo. Então a gente precisa do descanso do corpo físico, mas o espírito é 24 horas no ar, ele não descansa nunca, não dorme, né? Então, enquanto o corpo descansa, o espírito faz o que ele quiser. Para onde ele vai depende do nosso desejo, da nossa vontade, da nossa sintonia, da nossa vibração, né? Eu falava de manhã na aula do ciclo 1 lá embaixo, tem gente que, enquanto você está dormindo, o espírito sai para estudar, né? Outros saem para auxiliar em algum trabalho, outros vão para balada, né? De repente, aqueles que são quietinhos, né? Aqueles, como diria minha mãe, sonso, né? Aqueles quietinhos ali, quando dorme, ó, vai para balada, o corpo está lá descansando, apronta de madrugada, né? Depois volta quietinho pro seu corpo, né? Parece brincadeira, mas acontece, viu, gente? Vocês estão achando que eu estou fazendo piada? Não, espírito somos nós. E quantos de nós, né, faz uma coisa dessa, né? Então tá preso ali por algum motivo. Na hora que dorme, ó, como diz o baiano, se pica para onde quiser, né? Então vamos lá, vamos ver alguns aspectos da libertação do espírito. O parcial, essa libertação pode ser parcial ou total. Na parcial a gente tem espontâneo ou provocado. Então espontâneo, no sono, no sonambulismo, no desdobramento, na catalepsia, na letargia, na síncope e no coma. A gente vai ver cada um deles. E no provocado, no desdobramento, na hipnose e no coma. Percebem que desdobramento está nas duas coisas? Então, o desdobramento, ele tanto pode ser espontâneo, quanto ele pode ser provocado. A gente vai entender mais para frente quando a gente falar de desdobramento. E o total também pode ser espontâneo, também pode ser provocado. O espontâneo é a morte natural, o desencarne, é aquele que a gente diz assim, morreu feito um passarinho, né? Ou morreu de alguma doença, né? Estava doente no hospital e morreu. E o provocado, eutanásia, homicídio, suicídio, aborto. É quando o espírito se liberta totalmente. O corpo ficou e ele foi. Parcial, o espírito vai, mas ele volta, porque ele está ligado por aquele cordão de prata. Enquanto o cordão de prata estiver ligando os dois, não houve o desencarne. Rompeu,
não tem santo que faça voltar para aquele corpo. Se o cordão de prata foi rompido, não adianta, porque acabou, extinguiu a vida, o corpo morreu, né? E o espírito desencarnou. Gente, falem alguma coisa, ninguém fala nada nessa turma, não? É assim mesmo, quietinha? Não? Ah, então estão com vergonha de mim, né? Então vamos lá. Parcial espontânea, o sono. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 401, está escrito: durante o sono a alma repousa com o corpo? O que vocês acham? Não, né? Também a gente já falou isso aqui, né? Não. O espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os laços que o prendem ao corpo se afrouxam e ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Pode entrar em relação direta com outros espíritos ou não, né? Você pode não fazer nada, você simplesmente se desprendeu, porque isso é natural. Quando você dorme, o espírito se desprende, você querendo ou não, acontece. E você pode ficar ali na sua casa mesmo, sei lá, sentou, assistiu alguma coisa, fez alguma coisa, né? E não sair, não ir, não ter contato com nenhum espírito. Assim como você também pode ter contato com outros espíritos, e aí quando a gente fala em espírito, a gente já associa a espírito desencarnado, né? Porque já de muitos anos está na nossa cabeça espírito fantasma, espírito desencarnado, espírito é morto, né? Mas espírito somos nós, né? Então quando a gente dorme, a gente encontra com espíritos encarnados também, né? Quando a gente dorme, eu posso dormir aqui na minha casa, meu pai mora lá no Rio de Janeiro, eu posso encontrar com meu pai, porque ele está desencarnado? Não, ele está encarnado, né? E dois espíritos encarnados se encontrarem. Teve um aluno no semestre passado que ele disse que combinava isso com a namorada dele, né? Eles dormiam e se encontravam. O que eles faziam eu não sei, vocês não me perguntem, porque eu não perguntei, não fui indiscreta. Mas ele disse que sim, que no dia seguinte eles se falavam e um lembrava do sonho, detalhes e tal. Acontece mesmo, né? Não é a história da carochinha. Isso depende do grau de desprendimento de cada um, do grau de mediunidade de cada um, né? De como, da prática disso, né? Porque isso nada mais é do que um desdobramento que a gente vai ver mais pra frente. Então a gente não tem a possibilidade de encontrar só espíritos desencarnados, a gente encontra pessoas, e pessoas são espíritos, né? Se eu saio aqui dessa porta e vou ali naquele corredor, eu vou encontrar com gente, não é assim? De noite, quando você está dormindo, é a mesma coisa. Se você saiu, você vai encontrar com pessoas, encarnadas ou desencarnadas. Ficou entendido? Estão achando isso muito doido? Mas é verdade. E aí a outra pergunta: como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? O que vocês acham que é o marcador ali, o avaliador de que grau essa liberdade, em que grau está o meu perispírito nessa liberdade durante o sono? Ele fica só aqui, ele vai ali, ele vai muito distante, ele encontra com desencarnados, ou ele não sai, ele fica só por ali mesmo. O que vocês acham? O que pode avaliar isso? Os sonhos, exatamente. Então, olha lá, pelos sonhos. Os sonhos é que vai ser esse balizador de qual liberdade eu tive durante o sono. Então, quando o corpo repousa, o espírito tem mais condições de exercer seus dons, tem mais faculdades do que em vigília, tem a lembrança do passado e algumas vezes a previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos. Visita domicílios, recado para terceiros, premonições, trabalhos mediúnicos, tudo isso pode acontecer durante o sono. E durante os sonhos. E isso eu copiei exatamente o que está escrito no Livro dos Espíritos, por isso eu grifei aquele poder ali, né? Porque na verdade o espírito não tem poder nenhum. Durante o sono e os sonhos, ele aumenta a capacidade dessa liberdade, né? Porque como eu falei, ele está liberto do seu corpo físico. Então,
todas aquelas capacidades dele de imponderabilidade, plasticidade, tudo isso fica aumentado, né? Então, lá no Livro dos Espíritos está escrito poder, mas era uma linguagem mais daquela época, né? Hoje em dia a gente entende que não é um poder, é uma capacidade maior, né? Posso fazer uma pergunta? Sempre. A gente tem controle sobre o que a gente pode trabalhar para meio que dizer o que nosso espírito vai fazer durante o sonho? Por exemplo, eu quero muito aprender alguma matéria da faculdade. Estou desesperada querendo estudar e eu posso trabalhar a minha mente para isso quando eu dormir acontecer dele buscar esse conhecimento, o espírito buscar um conhecimento. Pode, claro que pode. Você pode dormir e pensando o que eu quero fazer, né? Então, você pode, vamos dizer assim, vou usar essa palavra, determinar, né? Mas eu posso desejar que eu vá a algum lugar, que eu aprenda um idioma novo, que eu me encontre com alguém que vai me auxiliar nessa matéria que você está... Agora vai ter que estudar no físico também, né? Aí também, né? Não é aquele que vai para a prova dizendo, meu Deus, me ajude, não abriu nenhum caderno, né? Nem o livro. Então, pode sim pedir essa ajuda. Ó, eu espero que quando eu dormir eu possa encontrar alguém que me ajude, né? Do outro lado e tal. Sim, a gente pode fazer isso. Isso é um exercício, né? Eu não sei se é no livro de... Acho que é no livro de Psicologia do Espírito, do Adenauer, que no final ele tem vários exercícios que ele ensina para a gente fazer essas coisas, assim, se perceber como espírito, perceber sua mediunidade, né? Exercícios práticos mesmo, deitar, ficar quieto durante 10 minutos, perceber o ambiente e tal, É um livro bem interessante de ler. Isso é uma prática, isso pode ser feito sim. Então, no sono, o espírito com seu perispírito se afasta do corpo, mas continua ligado ao corpo por um cordão fluídico. Pode afastar-se a grandes distâncias e retornar ao corpo instantaneamente. Poderá lembrar de existências passadas ou prever acontecimentos futuros. Essa questão de prever acontecimentos futuros, agora mesmo a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a aula sobre isso. Muitos alunos perguntam assim, eu tenho sonhos premonitórios, eu sonhei certa vez que ia acontecer isso assim com uma pessoa, não contei para essa pessoa e aconteceu, né? Eu devo contar, eu não devo contar? Eu acho que não deve contar. O Espiritismo diz pra gente que nada é determinismo, nada vai acontecer. O Espírito tem essa capacidade de ir e vir, porque o tempo e o espaço do outro lado, no mundo espiritual, não é igual ao nosso, né? Não é uma linha reta. O tempo e o espaço, então, isso recai também sobre o déjà vu, né? Você passa por um lugar e diz, eu já passei por aqui, eu já tive essa certa situação. Sim, você já passou por ali, você já teve essa certa situação. Porque o tempo de lá não é o tempo de cá. Então, quando você circula como espírito livre dentro desses dois ambientes, às vezes, para a gente, é uma questão de futuro. Eu estou prevendo o futuro. Não, você está prevendo, não. Você já passou por aquilo que ainda vai acontecer no nosso tempo de encarnado, no nosso relógio biológico, no nosso relógio físico, né? Mas, porém, nem tudo é determinado. Eu estava lendo recentemente um livro de Chico, que agora eu não vou me lembrar o nome, porque eu sou péssima para lembrar, que ele citava o seguinte caso: nós temos um plano reencarnatório e tal. Então tinha um caso lá de um senhor que ele tinha um plano reencarnatório que aos 45 anos ele morreria de um câncer. Isso estava dentro do plano reencarnatório dele. Ele já sabia quando ele reencarnou que ia acontecer isso. Mas durante esses 45 anos ele fez um outro trajeto da vida dele, né? Ele foi uma pessoa do bem, que praticou o bem, que não queria mal a ninguém, que era caridoso, enfim, aquela pessoa que a gente diz assim, esse cara é do bem.
Ele chegou aos 45 anos, ele teve o câncer, mas ele não morreu. Ele passou pelo câncer, ele passou pelo processo do câncer, mas ele ficou curado e viveu até os 70 e poucos. Isso é um relato de um caso que tem no livro de Chico. Então, é um bom exemplo para a gente entender essa questão do sonho premonitório. Você pode ter passado por aquilo lá em algum momento, por essa diferença de tempo e espaço, mas não significa que aquilo vá acontecer. Aquela pessoa pode mudar aquela trajetória durante aquele tempo, até chegar naquele momento, tudo pode acontecer. Aquilo pode não acontecer, um desastre pode não acontecer, um acidente pode não acontecer, uma doença pode não acontecer. Conseguem compreender isso que eu estou dizendo? Então, não é uma boa a gente sair falando, até porque você não sabe o que você vai causar na vida daquela pessoa, né? Às vezes, uma doença, um acidente, sei lá o que, você fala uma coisa, você desespera aquela pessoa, você bota aquela pessoa em pânico, assustada por uma coisa que talvez não aconteça. Né? É a tal da preocupação, né? A gente diz preocupação, fala tudo junto. Preocupação quer dizer isso, ocupar a mente com uma coisa que você não sabe se vai acontecer ou não. É a preocupação, né? Ah, eu estou preocupada com isso. Você sabe se vai acontecer? Não, mas você está ocupando a sua mente com um fato que você não tem certeza se vai acontecer ou não. Não é isso? Eu já fui muito preocupada, por isso que eu estou falando isso para vocês. Mas eu aprendi. E aí, gente, eu disse isso lá embaixo e vou repetir para vocês. Esse slide abre um portal. O portal dos sonhos, porque é aquilo que eu falei no início. Quem nunca teve um sonho que tem uma dúvida, um sonho com um parente que já morreu, um sonho premonitório, um sonho reflexivo, enfim. Então, eu digo que quando a gente chega nesse slide, a aula para. Mas eu tenho que dizer para vocês que a aula precisa continuar, tá? E também preciso dizer para vocês que eu não sei interpretar sonho. Eu não sou interpretadora de sonho. No semestre passado eu me dei muito bem nessa aula, porque no domingo era o seminário Sonhos, com a Adenauer e o Djalma. Então todas as perguntas que me fizeram de sonhos, eu dizia assim, vem amanhã no seminário, mas esse semestre não tem seminário para me ajudar. Mas aí a gente vai falar aqui sobre os sonhos, sobre alguns tipos de sonhos, para a gente conseguir diferenciar o que a gente tem, né? Mas eu não sei interpretar sonho, tá, gente? Então não venham perguntar, eu sonhei com cobra, eu vou dizer, você se dá bem com sua sogra? Então, eu não sei interpretar sonho. Vamos lá. O sonho é uma libertação parcial e espontânea. Aí nós temos o primeiro sonho, é o sonho comum. Aquele sonho do cotidiano de todo dia, né? Sonhos que a gente diz assim, sonho bobo, sonhei um monte de bobagem, a gente costuma dizer isso, né? Sonhei com a novela, sonhei com um filme, sonhei com alguém que eu tive contato durante aquele dia, né? Sonhei com algumas cenas assim que às vezes a gente acha até que doideira que eu sonhei. Esse é o sonho comum. É o sonho de coisas que estão ali na sua cabeça, no seu cotidiano do dia a dia. Uma preocupação, uma prova que eu vou fazer na sexta-feira, aí eu passo a semana inteira com aquilo na cabeça, borbulhando, aí eu acabo sonhando com aquilo, aí eu sonho que eu me dei mal na prova, aí eu fico nervosa, né? Porque aí é a sua preocupação daquela pré-ocupação daquela prova. Então são os sonhos comuns, sonhos que todo mundo tem. Todo dia. Eu não lembro dos meus sonhos. Eu sonho todo dia? Sonha todo dia. Eu também não lembro dos meus sonhos. Quase não lembro dos meus sonhos. E eu levei isso para terapia uma vez e a psicóloga falou para mim, você sonha todos os dias. Porque todo mundo sonha todos os dias. Mas às vezes o inconsciente não joga para o consciente e a gente não lembra. Diz assim, essa noite eu dormi tão pesado que eu nem sonhei. Sonhou, passeou, andou por aí, mas não se lembra. Não disse que abre um portal? Deixa eu só entender uma coisa. Você fala que o perispírito, durante o sonho, ele sai, passeia e tal. Então essas bobagens são coisas que o perispírito está vivendo no momento? Ou não, coisas do passado que está relembrando, revivendo? Não, nesses sonhos comuns aí, deixa eu botar o texto que você acho que vai entender melhor.
Ó, nos sonhos comuns são aqueles que refletem nossa vivência diária. Nossos sonhos comuns quase não há exteriorização do perispírito. Então, no sonho comum, esse sonho do cotidiano, de todo dia, quase não há exteriorização do perispírito. Então, vamos pensar que você está ali dormindo, é como se o seu perispírito só desse aquela afastadinha assim, para relaxar, para soltar ali do corpo, para se sentir mais leve, mas você continua por ali, você não saiu nem do seu quarto, entendeu? Ele está liberto, mas ele não passeou, ele só ficou por ali, né? Espera aí o microfone para o pessoal escutar, daí Raj. Então é mais comum quando a gente não tem aquela noite de sono, que a gente consegue relaxar plenamente, que a gente tem um sono interrompido, que não consegue manter um sono contínuo. É mais comum? Não tem essa expansão do perispírito. Sim, é mais comum. A gente tem que estar num estado alterado de consciência. Então a gente precisa estar naquele estágio de sono REM, não sei se é REM ou REM, né? Mas aquele estágio mais profundo do sono, né? Para você poder elaborar esses sonhos, para você poder ter essa... Quanto mais profundo o seu sono, maior essa exteriorização do perispírito, certo? Então, não há exteriorização perispiritual, quase não há exteriorização perispiritual. Puramente cerebral, simples repercussão de nossa disposição física ou de nossa preocupação moral, vivências ocorridas durante o dia quando acordados. Então, ele acontece mais em nível cerebral, né? São descargas do seu inconsciente, no seu consciente, aquela turbulência que você está vivendo naquele dia, ou naquela semana, naquele mês, coisas do seu cotidiano, que são descargas cerebrais que você sonha, né? E aí nem precisa ser um sono tão... Esses sonhos mais comuns, não precisa você estar num sono tão profundo. Você pode estar só naquele soninho ali, acho que todo mundo já passou por isso, né? De você deitar ali na sua primeira meia hora de sono, você tem um monte de sonho e acorda e diz, sonhei um monte de bobagem, nem estava dormindo direito, estava escutando o pessoal aqui fora. Não tem um negócio assim? Eu já tive várias vezes. Então, é esse sonho mais comum, uma exteriorização bem superficial do perispírito, que é mais composto de descarga cerebral mesmo do que de passeio do perispírito por aí, né? E aí, depois a gente tem... Ué, não passou? O que aconteceu, gente? Espera aí. Tinha um negócio aberto. Aí, pronto. Aí depois nós temos os sonhos reflexivos, que são aqueles sonhos que o perispírito já está mais expandido, né? São aqueles em que o desprendimento ou a emancipação da alma permite um mergulho mais profundo em nossos registros perispirituais, recuperando imagens, cenas de vidas passadas. Estas imagens são mais nítidas e coerentes, como cenas de filme, e poderão ser induzidos por espíritos desencarnados superiores ou inferiores. Isso está lá no Livro dos Espíritos. Então, o que é o sonho reflexivo? É um sonho espiritual? Ainda não. O espiritual é o próximo que a gente vai ver. É um sonho na metade do caminho. Ele nem é um sonho comum, nem é um sonho espiritual. Ele pode ter a interferência de espíritos desencarnados, né? Porque o seu perispírito está numa expansão maior, você está numa frequência de sono mais profunda, consequentemente um estado de consciência mais alterado, né? Mas ainda não é um sonho espiritual. A gente vai ver a diferença dos dois. E geralmente você lembra dos fatos, lembra do que aconteceu, aonde foi e tal, mas para você é um sonho. Você, na maioria das vezes a gente fala assim, sonho, por exemplo, se for uma pessoa desencarnada, né? Sonhei com a minha mãe que já desencarnou essa noite, foi assim, foi assado, eu fui aqui, fui ali, fizemos isso, fizemos aquilo e tal. Mas para você soa, você percebe como um sonho. Você não tem a impressão de que você encontrou realmente com ela, né? Eu, por exemplo, a minha mãe já desencarnou e eu consigo separar nitidamente
As vezes e as poucas vezes que foram para o encontro e as vezes que eu sonhei com ela, né? Porque no encontro, no sonho espiritual, você traz aquilo real para você. É quando você acorda, você ainda, por exemplo, se você abraçou aquela pessoa no sonho, quando você acorda, você ainda sente aquele toque em você. Você ainda sente aquele cheiro, você ainda sente até a temperatura de onde você estava, você sente o toque da roupa, se a pessoa estava com alguma roupa especial, um tecido diferente. Você sente o perfume daquela pessoa, o cheiro característico, do ambiente, do lugar. É uma coisa real. Você acorda e não tem dúvida nem 1% de que aquilo aconteceu. E se alguém aqui já teve esse encontro espiritual, sabe do que eu estou falando, né? Você não tem dúvida. Você não vai precisar perguntar a ninguém assim, ah, eu sonhei com a minha mãe, supondo que sua mãe desencarnou, seu avô, seu pai, alguém. Ah, será que foi um encontro espiritual ou será que foi só um sonho? Você não vai precisar perguntar isso a ninguém, porque você vai ter a certeza disso. Porque é uma coisa real. Por que é uma coisa real? Porque realmente aconteceu. O seu espírito encontrou com outro espírito desencarnado, né? E aí eu estou falando da coisa bonita de você encontrar com alguém, mas também pode ser inferior ou superior. Você também pode ter um encontro do outro lado de alguém que não está muito grato com você, né? De alguém que ficou uma rixa, uma mágoa, uma tristeza, uma cobrança, e você também volta com a mesma angústia, com o mesmo medo, com desespero, quando acorda, você... né? Então, também existe isso, e também é mesmo real, só o sentimento é que muda, né? Porque quando você encontra alguém querido seu, você volta nas nuvens, né? Acorda chorando, isso já aconteceu comigo, você acorda tão emocionado que você acorda chorando, você parece que você vai olhar para o lado e aquela pessoa continua ali, não está, né? E o contrário é inversamente proporcional e real. Quando você também encontra alguém que não é muito grato a você, ou que às vezes você nem se lembra dessa encarnação, e não é um encontro legal, você volta também com aquele sentimento ruim, de angústia, de tristeza, de desespero, de fugir, de medo. Ok? Quem ia falar, você? Quando a gente sonha, por exemplo, como você falou, que pode vir um desencarnado de um outro momento da nossa vida, da nossa história, né? Mas aí quando não vem em forma de pessoa, vem em forma de animal, né? Ou um animal te passando alguma mensagem interessante, ou algum animal passando, te perseguindo de alguma forma. Esses outros espíritos, ou superiores ou inferiores, eles podem se utilizar dessa imagem do animal para fazer esse tipo de demonstração, ou de aprendizado, ou até mesmo de perseguição? Olha, pode as duas coisas, né? Um espírito que está querendo te botar medo, te angustiar, te perseguir, ele pode, né, projetar isso em algum momento que você esteja em sonhos, projetar esse seu medo para você, simplesmente com o intuito de te assustar, de te angustiar, de te fazer mal. Pode sim. Agora, uma pessoa, um espírito, se passar por um animal, se foi isso que eu entendi a sua pergunta, aí já é muito mais difícil, né? Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é realmente o seu inconsciente tá projetando símbolos para você que quer te dizer alguma coisa, né? E aí, entre os psicólogos, geralmente da linha junguiana, que é quem faz mais essas interpretações de sonho dentro da psicologia analítica. Microfone, o pessoal de casa não escutou o que você falou. Entra na categoria de sonho reflexivo. Do sonho reflexivo, okay. Certo? Vamos lá. Passou? Passou. É que aqui eu estou vendo uma coisa, aqui eu estou vendo outra. Aí os sonhos espirituais são lembranças de nossa vivência real no mundo dos espíritos. Então isso é o que mais importa. São lembranças da nossa vivência real. Eu não sonhei, eu não pensei, eu não projetei, eu vivi.
Você volta com o sentimento de que foi real. Você não precisa perguntar para ninguém, porque você sabe que foi real, né? São recordações de encontros, estudos que participamos, conversas, tarefas que desenvolvemos. Podem ocorrer também perseguições e acontecimentos desagradáveis, sempre em função de nossa sintonia espiritual. Há a mais ampla exteriorização do perispírito. Então, vocês lembram que conforme os sonhos vão se aprofundando, o perispírito vai se exteriorizando mais, né? Então, nesse caso aí, no sonho espiritual, o seu perispírito já está completamente passeando, né? Como eu falei com Laís, ele já saiu para passear, né? Então, você encontrou com alguém. E aí pode ser uma pessoa desencarnada querida sua, pode ser uma pessoa desencarnada que não é tão querido seu, pode ser em algum trabalho, né? Isso, para quem trabalha em centro espírita, é muito comum isso pra gente. Eu trabalho na mediúnica aqui, do Campus 3, e vira e mexe eu tenho sonhos assim de que eu continuei o trabalho em algum lugar, que eu não conheço, que eu nunca fui encarnada lá, nunca tive nesse lugar, mas desencarnada eu já fui várias vezes, ou desencarnada, desdobrada eu já fui várias vezes, né? E às vezes a gente comenta um com o outro, diz, e eu também, eu fui lá, a colega diz, eu também fui lá, a gente estava assim, estava assado. Não, a gente tem a certeza de que isso aconteceu. E quando você volta é tão real que você sabe que você estava lá naquele lugar trabalhando, né? Geralmente a continuidade do trabalho que se iniciou aqui, né? Então não é só para encontrar o querido ou o desafeto, são várias coisas, estudar, trabalhar, né? Passear, que seja, mas aí é sonho espiritual, que você traz para o seu real, você sabe que foi, não tem dúvida que foi. Ok? Vamos lá? E aí, vocês acham que eu vou falar de quê agora? Alguém aqui é sonâmbulo? Lá de manhã foi engraçado, na turma de manhã eu perguntei, alguém aqui é sonâmbulo? Aí uma pessoa levantou, eu falei, só uma nessa turma enorme? Aí daqui a pouco outra, eu falei 2. Só? Muita gente nessa sala, não é possível. Aí 3, aí eu falei, se eu continuar perguntando, daqui a pouco tem 20, né? Aqui ninguém é sonâmbulo. Uma vez com você? O que aconteceu com você? Conta pra gente. O que você fez? Foi na geladeira roubar roupa? Roubar comida? Não. Eu era criança, eu tava na casa da minha madrinha, dormindo com minha prima, e eu levantei uma, não, 2. Daqui a pouco ela disse que já aconteceu 5 vezes. E aí ela acordou comigo trombando em alguma coisa em casa, e eu tava indo pra varanda da casa, que ela morava no prédio alto, e ficou todo mundo desesperado, achando que eu ia cair. E uma outra vez a gente estava numa viagem, todo mundo dormindo, eu, ela e minha prima no mesmo quarto, e eu acordei, levantei à noite, abri a porta e fui saindo. Mas você queria fugir de qualquer jeito, né? Ou pela varanda, ou pela porta, o negócio dela era fugir, vocês perceberam, né? Então, no sonambulismo, o que acontece? O perispírito não sai sozinho para passear, ele leva o corpo, é o que acontece, né? Então, o perispírito precisa ou leva o corpo para fazer o seu passeio. O corpo continua inerte, inconsciente. Quem está dominando ele ali naquele momento não são os nossos órgãos físicos, né? Porque se eu quiser fazer assim, o meu cérebro mandou um comando para o meu braço e eu fiz assim, né? Isso é físico, fisiológico. No sonambulismo, o corpo está dormindo. Quem está levando o corpo é o seu perispírito. Ok? Até aí? Então, o espírito faz coisas do cotidiano. Eu botei ali brincando, né? Assalta a geladeira, mas assalta a geladeira, levanta, faz xixi, volta para a cama e está dormindo. Porque se você passar por alguém te chamar, você continua andando lá, ó. Entra lá, faz seu xixi, sai. Alessandra... Aí no dia seguinte, você levantou, foi no banheiro? Eu falei, eu levantei, né? E uns levantam, escreve, outros sentam, come, pega, faz um sanduíche, come, tudo dormindo. Conversa, tudo dormindo. E na maioria das vezes não se lembra. Alguns se lembram. Tem casos de sonambulismo que a pessoa lembra parcialmente do que fez.
Mas na maioria dos casos, não. Diga. Tem alguma explicação espiritual para algumas pessoas que, por exemplo, cometem um assassinato em estado de sonambulismo, fazem alguma coisa ruim nesse sentido, em estado de sonambulismo? Fazem ou botam a culpa no sonambulismo? Tem alguns casos, assim, eu sou estudante de direito, quando a gente estuda direito penal, a questão da culpabilidade do sonambulismo, estuda a culpabilidade. E aí a gente vai estudar a fundo relatórios da denúncia e ver que a pessoa realmente estava no estado de consciência. E aí cometeu um crime. Cometeu um crime. E aí? Às vezes é por uma pessoa querida, inclusive. O marido está do lado, dormindo na cama, lembrou que às vezes a mulher, em estado de sonambulismo, esfaqueou ele até a morte. É um assunto que foge, primeiro que eu não sou advogada, segundo que eu não sou psicóloga, terceiro que eu não sou médica. Foge, mas pelo que a gente ouve, né, e a literatura espírita nos fala, isso aí tem um leque de possibilidades, né? O direito enxerga de uma forma, a psicologia enxerga de outra, o espiritismo enxerga de outra. Então isso tem um leque de possibilidades, né? Pode ser algo que estava dentro dela, que já era uma vontade dela, né? E que aí, lembra que eu brinquei aqui e falei, o fulano é quietinho durante o dia e à noite ele sai para ir para a balada, da mesma forma, né? De repente era uma coisa que estava dentro dela, uma angústia, um problema conjugal, sei lá o quê, e numa hora de sonambulismo que o perispírito está livre, ela vai lá e realiza. Da mesma forma que assaltar uma geladeira pode matar alguém, isso é uma das possibilidades, né? E as outras possibilidades são enormes. Uma pode ser que não seja sonambulismo, né? Que aí ela usa disso, é igual dentro da mediunidade, em alguns centros por aí, as pessoas mediunizadas dão desculpa para um monte de coisas, né? Eu fiz, mas eu não sabia, foi o espírito que fez, né? A gente tem essas situações por aí. Não fui eu que fiz, foi o espírito que fez, né? Aqui no Harmonia a gente só trabalha com médios conscientes. O que é médios conscientes? Eu sei de tudo que está fazendo? Não, mas eu tenho domínio sobre o que eu estou fazendo, né? Então, o corpo é meu, sou eu que determino. Então, a gente trabalha nas mediúnicas aqui de desobsessão, por exemplo. Imagina que chega um espírito aqui, Carolina, chega um espírito aqui querendo vingança para Carolina. Aí o que eu vou fazer? Eu vou xingar a Carolina, mandar ela para tudo que é lugar, pegar essa cadeira e dar na cara dela? Não posso fazer isso. Então, a consciência do médium vem nesse tipo de controle, né? Eu posso chegar e dizer, olha, eu não quero conversar com ela, ela não presta, eu não gosto dela, ela é falsa, ela me traiu, eu posso falar essas coisas todas, com raiva, com rancor, que o espírito traz para mim. Mas eu não posso chegar às vias de fato, eu tenho que ter esse controle, né? E a gente vê por aí, não julgando nem falando mal, mas a gente sabe que existe outros centros que acontece isso, né? Do médico se jogar no chão, agredir, partir para cima, isso é descontrole, né? Da mesma forma eu encaixo o sonambulismo aí. Pode ser tanto uma coisa do espírito, né? Quanto pode ser se usando de uma desculpa, vamos dizer assim, para fazer algum ato ilícito. Diga, Carolina, eu usei você como exemplo. Na visão do espírito, do espiritismo, né? Como que a gente deve conduzir? Eu tenho um filho de 12 anos que não posso nem afirmar que ele é sonâmbulo, mas também criança, né? Já peguei ele vagando pela casa algumas vezes, conversando sozinho, e a minha atitude foi tentar reconduzi-lo à cama, sentar, ficar ali rezando para ver se acalma. E eu queria saber se é assim que a gente deve agir, se a gente deve acordar a pessoa, como que a gente deve agir nessas situações, né? Se ele está tranquilo, né? Andando pela casa, nada perturbando ele, porque às vezes você está num estado de sonambúlico perturbado, você vê que a pessoa está ali com alguma angústia, alguma perturbação, você deve acordá-la, lógico. É igual você tá do lado de alguém dormindo, que você tá vendo que a pessoa tá tendo um pesadelo, eu acordo. Quando eu vejo que o meu marido tá gritando aqui no meu lado, eu acordo, chamo para ele sair daquilo ali, né? É a nossa primeira... E sonambulismo não mata. Hoje mesmo tinha
uma aluna lá na turma D, aí a outra aluna perguntou assim, eu sempre ouvi dizer desde criança que você não pode acordar uma pessoa que está no sonambulismo porque faz mal para ela, porque ela pode passar mal, pode até morrer. Eu também escutava isso quando eu era criança, né? Se você acordar uma pessoa que está vindo no sonambulismo, ela morre. É mito, gente, né? Não acontece isso. Eu ainda brinquei com a aluna, falei, você está viva? Aí ela falou, eu falei, está encarnada? Então, gente, ó, não morre. Porque ela disse que a mãe dela sempre acordava ela, né? Quando ela estava passeando pela casa, que a mãe dela sempre acordava ela. Então, é mito, né? Eu acho que você deve procurar um psicólogo, um terapeuta, para ver como conduzir melhor isso, né? Mais do que o espiritismo, porque sonambulismo não é mediúnico, é um estado natural, né? A gente vai ver, deixa eu ver se é depois desse slide. Não, aqui está falando, ó, o sonambulismo é um estado de independência do espírito mais completo que no sonho, estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem então percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Ocorre durante o sono, quando o espírito necessita do corpo físico para executar a tarefa. Então, tudo que eu já falei aqui para vocês, né? O espírito sai para passear levando o seu corpo, né? E isso é uma boa percepção, porque a gente acha que é um corpo que tem um espírito, mas é o contrário, nós somos um espírito que temos um corpo. Nós somos espírito, né? Isso é que a gente tem que ir trabalhando na nossa cabeça. Nós somos espírito e temos um corpo, temporariamente, porque daqui a pouco a gente não vai ter mais, né? Então, no sonambulismo, esse espírito que eu sou sai para passear, mas leva o seu corpo, né? E aí, ó, o espírito é capaz de guiar o corpo, mesmo estando este de olhos fechados, abrir e fechar portas, apanhar objetos e etc. Entretanto, é importante lembrar que o fenômeno não é mediúnico, viu, Carolina? Não é mediúnico, é um fenômeno natural, orgânico, né? Então, não é mediúnico. Por que não é mediúnico? Não tem um outro espírito envolvido no processo, né? A gente vai ver no outro slide, que era isso que eu ia dizer, que existe a mediunidade sonambúlica, que é diferente de sonambulismo. A gente vai diferenciar as duas. Mas no processo de sonambulismo é o meu espírito saindo para fazer alguma atividade com o meu corpo, eu comigo mesmo. Não existe outro espírito envolvido. Então, quando a gente tem uma criança, um filho assim, o mais apropriado é a gente procurar a orientação, como eu procedo, de um psicólogo, de um pediatra, de alguém, entendeu? Não do espiritismo, porque não é um processo mediúnico. O que caracteriza este estado é que nele o indivíduo, embora dormindo, se movimenta e procede como se estivesse acordado. Levanta-se, caminha, pratica atos próprios da sua vida habitual, com absoluta segurança e perfeição. Caracteriza-se ainda por algumas vezes o sonâmbulo, ao acordar, ter a lembrança do que fez. Então, em algumas vezes, como eu falei antes, o sonâmbulo lembra, mas na maioria das vezes ele não lembra, né? As pessoas dizem, você fez isso, fez aquilo, eu fiz. Eu tenho 2 amigos que são sonâmbulos. Hoje eu já tenho a minha idade e tal, mas quando eram crianças e tal, a mãe trancava tudo, porque sabia que eles eram sonâmbulos, né? Igual, como é o nome? Seu nome? Bianca, que queria fugir de casa, eles também, né? Então, e como era com mais frequência, a mãe, quando dormia, trancava as portas e levava a chave para dentro do quarto dela, né? Num lugar que eles não sabiam, porque tinha essa... Achava que estava durante o dia, não tinha noção de que era de noite, porque estava no estado de inconsciência, né? Então queria abrir a porta, sair, a mãe tinha medo de que acontecesse alguma coisa, né? Até se perdesse e tal. Passou. Então, sonambulismo e mediunidade sonambúlica. Na mediunidade sonambúlica, aí sim tem um outro processo,
que é o envolvimento de um segundo espírito, não é o meu espírito, é um segundo espírito. Ah, mas então o meu espírito sai e entra outro. Não, meu espírito não sai nunca. Se o meu espírito sair e for passear e largar meu corpo, é porque eu morri, eu desencarnei, né? A única forma do meu espírito sair e deixar o meu corpo ali inerte é se eu desencarnei. Se eu não desencarnei, meu espírito está ali o tempo todo, né? Em vários estágios desse que a gente viu, ainda vai ver catalepsia, coma, síncope e tal, mas o espírito continua ali, ele não sai dali. Na mediunidade sonambúlica, o que acontece? Quando a gente diz ali que nos módulos de emancipação do espírito não existe uma exteriorização do perispírito, então nessa exteriorização do meu sono, outro espírito, outro perispírito, se acopla, né? Se interlaça o perispírito dele com o meu, né? Vamos imaginar duas bolhas aqui, ó, faz uma interseção, que esse é o processo da mediunidade. A gente vai ver isso lá na aula 10. A aula 10 é a aula de mediunidade. Então a gente vai entender como é que acontece esse processo da comunicação mediúnica, da psicofonia, da psicografia, de todas as modalidades de mediunidade, né? Que é assim, perispírito com perispírito, né? Aquela licença poética de Hollywood que a gente vê nos filmes, no Ghost, né? Quem já assistiu o filme Ghost? Todo mundo, né? Chega, faz um ventinho, né? Quando o espírito lá do rapaz vem pra Whoopi Goldberg, chega, faz... O cabelinho dela chega, balança, né? Porque dá a impressão de que o espírito entra no corpo, né? Mas não é assim, isso é a licença poética de Hollywood, né? O que acontece? O perispírito de um se expande e encontra o perispírito do outro, né? E assim se dá a comunicação. A mediunidade sonambúlica é isso. Como o seu perispírito está expandido, outro espírito pode... Aí é aqueles casos que a pessoa senta na cama e fala um monte de coisas que não tem nada a ver, que você não sabe o que é. Ou fala coisas de alguém que já desencarnou e você reconhece que ela fala, né? Ou escreve, pega um caderno e sai, escreve um monte de coisa, e depois você vai ler uma mensagem referente a qualquer outro assunto, né? Ou para você, ou para a família, enfim, isso é uma mediunidade sonambúlica. Por que é chamada de sonambúlica? Porque se dá durante o sono, né? E também, geralmente, a pessoa acorda e não se lembra do que aconteceu. Diferente da mediunidade, da comunicação mediúnica normal, que o médium sabe o que aconteceu. Certo? Ok? Ou ficou alguma dúvida? Não? Posso passar? Então, vamos lá. Deixa eu voltar ali para a gente ler o que está escrito. Antes de ir para o desdobramento. Então, ó, na mediunidade sonambúlica ocorre um fenômeno análogo, quer dizer, parecido com sonambulismo, mas não é sonambulismo. Só que não é o espírito do médium que passa a controlar o corpo, mas sim outro. Então, do médium que ele está querendo dizer ali é o meu, né? Porque médium todos nós somos, a gente também vai descobrir isso na aula de mediunidade. Todos nós somos médios. Então, daí o fenômeno passa a ser mediúnico, quando tem outro espírito envolvido. Só que o que se obtém via de regra não é um passeio do corpo, mas uma comunicação, num estado em que o médium se encontra completamente inconsciente. Então, ali quem está falando é o Livro dos Espíritos, falou mais bonito do que eu falei, mas falou a mesma coisa, né? Então, outro espírito, através do seu perispírito, se comunica, mas não leva o corpo para passear, para sair por aí. Ele só usa a sua mediunidade na hora do sono. Ok? E aí vamos para desdobramento. Desdobramento. Desdobramento tem vários nomes, né? A gente chama de desdobramento, chama projeção, projeciologia, chama viagem astral, chama... O que mais? Tem outro nome que agora eu esqueci, deixa eu ver se está no próximo slide.
projeção astral, experiência extracorporal, né? Tem vários nomes, tudo é desdobramento. O seu perispírito se desloca de forma que você consegue se ver. Você consegue ver o seu corpo físico. Então, isso pode ser consciente, você pode lembrar de tudo, absolutamente tudo, ou de algumas partes. Como, Alessandra? Eu desdobrei e fui lá no Lar dos Idosos. Eu me lembro, eu lá no Lar dos Idosos, trabalhando, fazendo alguma coisa, alguma atividade, pronto, acabou meu desdobramento, eu voltei. Eu me lembro que eu estava no Lar dos Idosos. Mas eu não me lembro, eu saindo daqui, caminhando até lá, quando eu cheguei, quem me recebeu, quem abriu o portão. Esses detalhes eu não me lembro, eu me lembro que eu estava lá. E eu me lembro que eu trabalhei lá e que eu voltei. Mas eu também não me lembro do caminho de volta, quem eu encontrei, quando eu entrei aqui na Harmonia, se eu encontrei alguém. Isso eu me lembro, mas não me lembro 100%. Então, Valdo Vieira, que é um estudioso, ele já foi espírita, trabalhou com Chico e hoje ele não é mais espírita. Ele fundou o Instituto de Projeciologia e Conscienciologia, que é lá em Goiânia. E ele diz que o desdobramento tem vários níveis de consciência. Então eu posso me lembrar com a prática do desdobramento, exercitando isso, eu posso me lembrar 100% do que aconteceu. No momento que eu saí, passei pela porta, encontrei alguém, desci no elevador, fui, caminhei pela rua, vi tantas pessoas, entrei no portão da fundação, do Lar dos Idosos, falei com alguém, cumprimentei alguém. Tudo que eu fiz, da mesma forma como se eu tivesse acordada e tivesse feito esse percurso, eu posso fazer esse percurso desdobrada e lembrar 100%. Né? Ele diz que isso é uma prática. E o desdobramento também, assim como o sonambulismo, ele pode ser mediúnico ou não. Né? Então ele não é um fenômeno mediúnico. Existem vários lugares, como existe o Instituto de Projeciologia e Conscienciologia do Valdo Vieira em Goiânia, que é um curso, né, para você aprender a fazer o seu desdobramento, né, com vários níveis de estudo. Então você pode se propor a fazer um curso de desdobramento, que é o quê? Aprender a ser espírito, aprender a passear por aí, aprender a usar isso até de forma terapêutica, né? E não precisa ser mediúnico, não precisa você estar no centro espírita, né? O sonho é um desdobramento. Quando você tem um sonho espiritual, é um desdobramento. Só que geralmente a gente lembra desse encontro, mas não lembra como eu fui, como eu voltei, não percebe o seu corpo, né? No desdobramento trabalhado, estudado e tal, você lembra de tudo, né? Do seu corpo, você consegue ver. E o desdobramento acontece de várias formas. Ele pode ser, deixa eu ver se é o próximo slide. Ele pode ser espontâneo ou provocado. O que é o espontâneo? É esse. Eu dormi, desdobrei, fui aqui, fui ali, fiz isso, fiz aquilo, me lembro. O provocado é aquele intencional. Eu fui fazer um curso de desdobramento. Então, eu tenho a intenção de fazer essa prática do desdobramento, certo? E ele também pode acontecer sem intenção ou por alguma coisa que te leva a desdobrar. O que te leva a desdobrar? Uma dor, uma medicação. Por exemplo, existem relatos, e vocês já devem ter ouvido vários, de pessoas que estão numa mesa de cirurgia e vê o seu corpo lá. Né? A gente já viu isso em filmes, já leu isso em literatura espírita. Eu conheço várias pessoas pessoalmente que passaram por essa experiência, né? Ou eu conheço uma pessoa que estava na cadeira de dentista sentindo dor, pediu mais anestesia, o cirurgião dentista fez mais anestesia, mas ele continuava com dor, a anestesia não estava efetivamente funcionando. Ele desdobrou, ele sabia fazer
Então ele desdobrou e ele se viu lá, viu todo o procedimento, inclusive o dentista é daqui do Harmonia e é espírita também. Então depois que acabou o procedimento, ele falou: olha, aconteceu isso, eu vi o motor que você estava usando, era um Midas Rex, tal, na broca, tal, não sei o que, lá. Ele falou: como você viu isso? Porque era uma cirurgia, ele tinha botado aquele campo, né? Sabe o que é aquele campo, aquele pano cirúrgico, e não tinha acesso à mesa. Então, por um momento de dor, né, o espírito pensa assim: opa, eu não preciso estar aqui sentindo essa dor, eu não sou um corpo, eu sou um espírito, peraí, né? Então, algumas pessoas têm um nível de liberdade tão grande que consegue fazer isso. Quem escuta palestras de Adenauer aí, escuta ele contar 1000 coisas de desdobramento, né? Intencional, dele ir lá, dele fazer, dele acontecer, voltar e saber tudo o que aconteceu. Aqui na casa, depois do ciclo 10, nós temos a pós-ULI. Eu espero que vocês cheguem lá. Passa rápido, daqui a 4 anos e meio vocês estão lá. E a pós-ULI desse semestre, do semestre passado também, é desdobramento. Então é um curso que tem a teoria e a prática. Uma aula é teoria, outra aula é prática. E tem algumas aulas que juntam a teoria e a prática. Então o pessoal que está na pós já está praticando o desdobramento, beleza, né? A gente vai chegar lá. Então é isso, ele pode ser intencional, pode ser espontâneo, pode ser provocado. Certo? Alguma dúvida? Não? Alguém já teve essa sensação de desdobramento? Hoje a aluna me disse assim: eu já tive várias vezes, mas o pior é quando eu volto. Quer ver uma... né, Raj? Tá aí sacudindo a cabeça, né? Quer ver que vocês vão saber que já teve uma sensação de desdobramento? Eu aposto que todos vocês já passaram por isso. Acordar e não conseguir se mexer. Acordar e não conseguir falar. Sabe aquele sonho que você... e a voz não sai? Sabe aquela hora que você sente que você quer e o corpo não responde? Você está voltando de um desdobramento, bobinha. É isso. Viu? Só que não teve aquele encaixe. Como você ainda não sabe isso direitinho, como fazer, né? O próprio Adenauer, que a gente sabe que está no nível lá em cima, ele já contou isso uma vez, em várias vezes numa palestra, que numa dessas voltas de desdobramento, ele não conseguia e percebia alguma coisa estranha, aí ele foi olhar e ele viu que ele estava de bruço. Entendeu? Ele achou que quando ele saiu, ele estava de barriga para cima, mas ele estava de bruço. Então, quando ele voltou, ele acoplou errado. E aí, ele já contou isso várias vezes em palestra. Então, isso acontece. Essa sensação que todos nós já tivemos, né, de acordar e querer falar, ou querer mexer o corpo, aquela sensação de que eu morri, não morreram. É só um acoplamento do seu espírito com o seu corpo que não deu certo naquela hora. Mas você não vai morrer, você vai voltar. O medo leva você a ter a percepção, esse desdobramento fracionado. Olha só por quê. Me ajuda, me explica, porque eu não entendi sua pergunta. A pessoa vai fazer alguma coisa e ela tem a percepção à noite, no desdobramento dos acontecimentos futuros, como você está relatando aí. Porém, isso é um temor que a pessoa tem. Sim. Aí ela pode ter essa percepção, né? Pode. E também a sensação, você está colocando a pessoa ficar querendo falar sem poder, essa coisa toda, e aquela sensação também do que está caindo. O desdobramento não tem nada a ver. Também é a mesma coisa. Aí um aluno me perguntou há 2 semestres atrás assim: a gente pode desencarnar no desdobramento, não voltar para o corpo? O que vocês acham? Não, né? Eu falei para ele: pode. Aí todo mundo fez. Eu falei: se a gente está aqui agora fazendo um exercício de desdobramento, tá todo mundo fora do seu corpo aqui e o prédio cai, morreu todo mundo, né? Você
Se tem um terremoto aqui em Salvador, o prédio desaba e a gente está na hora do desdobramento, já era. Desencarnou todo mundo, né? Então essa é a única possibilidade, porque via de regra a gente volta. Às vezes quando a gente não tem a prática, não conhece o assunto, tudo é a prática, né? Tudo é a gente buscar saber, se interessar pelo assunto. Se esse fenômeno ocorre com você muitas vezes e te angustia, você tem medo, você se sente mal, procure saber, vai estudar, procure alguém que saiba te explicar melhor, procure um lugar, né? Porque isso é natural, é normal. Agora, quando a gente não sabe, como tudo na vida, né? A gente fica ainda, passa uns perrengues, né? Aqui. É que minha filha, quando tinha 12 anos, ela foi fazer uma cirurgia e eu tinha pavor, né? E aí eu percebi tudo, já o resultado, não foi o acontecimento Relação em si. tempo-espaço, é o que a gente falou antes. Aí eu percebi a situação antes, aí eu já fiquei tranquilizada. Já viu que ia dar certo. E se visse que ia dar errado? Imagina. Não é? Então, aí entra, olha como é que as coisas se encaixam. Ela mesma teve a percepção de que tinha um resultado maravilhoso que ia dar certo, né? Mas se é uma irmã dela, por exemplo, que tem um sonho premonitório ruim, sua filha, Deus me livre, né? Ia falecer naquela cirurgia e te conta. Olha a angústia que ia causar por uma coisa que a gente nem sabe se ia acontecer. Porque a relatividade de tempo e espaço não é determinada, né? Não é um determinismo. Mas a situação não me deixa claro essas percepções, apenas o resultado que foi positivo, que eu tive o retorno antes de ocorrer. Eu pensei que fosse apenas pela minha tranquilidade e algumas que você já colocou aí, que é lembranças esporádicas, né? Isso. Pedaços. Isso. Então eu tenho muito essas lembranças, pedaço muito curto. Não tenho uma lembrança completa, é só pedacinhos. E algumas situações eu não quero, eu digo, não quero ficar, não quero retornar, eu quero ficar onde eu estou. Mas vai ter que retornar. Isso aí também não tem jeito. Também tem gente que diz, é tão bom o desdobramento, é uma sensação de liberdade tão grande, é uma leveza tão grande, é uma paz tão grande que dá vontade de não retornar. Não tem jeito, tem que retornar. Até acabar a sua jornada aqui, vai ter que retornar. Não vai dar para ficar pelo lado de lá. Sinto lhe informar. Vamos lá. Durante o desdobramento, o espírito desprendido do corpo exerce atividade real e efetiva, encontrando-se com parentes, amigos, instrutores e também com os inimigos destes de outras existências, assim como no sonambulismo. Quando que esse desdobramento pode ser mediúnico? Quando a gente tem contato com algum outro espírito desencarnado, né? Então eu me desdobrei em trabalho e fui numa instância espiritual, trabalhei com uma equipe do lado de lá. Foi um desdobramento mediúnico, né? Eu fiz um trabalho mediúnico porque eu encontrei com um pessoal que não está encarnado, que eu sei, né? Que não está aqui, então foi um desdobramento mediúnico. Mas em via de regra a gente se desdobra sempre, sem necessariamente ter contato com nenhum espírito. Ok? É possível esses acontecimentos, você não ter uma clareza desses encontros espirituais? Sim. Você saber que está ali, mas você identificar. Sim, é possível. É possível ser ainda conturbado, você ter flashes de que encontrou, mas não sabe o que você fez, não sabe qual foi o diálogo, não sabe o que você foi fazer. Assim como o contrário também, como eu falei, você pode lembrar de exatamente tudo, como você foi, como você chegou, quem te levou, quem te trouxe. Se for um desdobramento mediúnico, né? Você lembra disso tudo, de quem te levou, quem te trouxe, o que você fez, quem você encontrou, qual foi o seu trabalho lá, tudo. Detalhes. Eu tenho algumas lembranças, tipo assim, não sei se seria a palavra correta, de doutrinação de espírito. Espírito muito possível. Muito feio assim, né? Isso é bem possível. Você está só no ciclo 1, lá para o ciclo 2, 3, acho que isso tudo vai se
arrumando na sua cabeça, certo? Uma outra forma é a catalepsia, né? Aonde o corpo fica morto, aspas, né? Antigamente, há séculos atrás, os corpos eram enterrados, dado como morto, como cadáver, e não estava morto, né? A gente tem aí vários relatos de que quando foram abrir o caixão, por algum motivo, enterrar um outro parente e tal, o esqueleto estava em outra posição, estava de bruço, estava de lado, tampa de caixão arranhado com unha. Então, imagine o desespero, né, desse espírito que acordou enterrado. Mas, infelizmente, acontecia muito isso em outros séculos, né? Hoje já se tem o conhecimento da catalepsia, que é uma doença. E até em função disso, hoje, de um tempo para cá, os enterros demoram mais tempo para... Isso também foi daí o surgimento do velório, né? De ter aquele tempo para perceber se o corpo realmente foi dado como morto, né? E eu sempre boto na aula essa figurinha aí, vocês estão vendo ali que tem um caixão, um corpo, um sininho do lado de fora e o morto está amarrado ali na mão dele uma cordinha, né? Isso não é história, isso não é mentira, isso foi idealizado lá no século XIX, justamente por isso, por tantos casos que tinham de catalepsia naquela região. E aí o que eles faziam? Enterravam e botavam uma cordinha amarrada na mão do morto. E aí vem aquela expressão, salvo pelo gongo. Já escutaram? Aquela expressão que fala assim, ih, fulano foi salvo pelo gongo. Vem daí, né? Então o morto, quando acordava, puxava aquela cordinha, o sino fazia... Sempre tinha alguém de plantão ali por perto, corria e desenterrava o cabra para ele não morrer ali sufocado, né? Parece história de filme, mas não é não. Vocês podem dar uma busca aí no Google, vocês vão ver que isso aí é verdade verdadeira, que nem diz o povo, né? Então, na catalepsia, que é uma doença, consiste na paralisação involuntária dos movimentos corpóreos, a diminuição considerável dos sinais vitais por minutos e até mesmo por dias. A catalepsia se manifesta como um tipo de perturbação de natureza psicomotora, produzindo parada dos movimentos voluntários, sem qualquer lesão física. O corpo fica rígido, né? Então todas as frequências quase que somem. Hoje, com o avanço da medicina, da tecnologia da medicina e tal, consegue-se já perceber isso, né? Mas naquele tempo não se percebia isso, né? Então, o corpo fica rígido, fica frio, fica sem sinais vitais, batimento cardíaco nenhum, respiração nenhuma, pulso, pressão, nada, morreu, enterrava, né? E agora vocês imaginam, já que a gente está falando de libertação do espírito, imagina como é para o espírito isso, né? Imagina você estar sendo enterrado e saber que, opa, eu estou aqui, não morri não, porque o corpo está aí no estado de catalepsia, né? Porque é uma doença, mas o espírito está acordadão, o espírito não dorme, o espírito não está passando por aquilo, o que está passando por aquilo é o corpo, né? Imagine toda a agonia desses espíritos que passaram por isso, né? E que aí realmente acabou morrendo o corpo. Na maioria dos casos acabou em desencarne mesmo, porque aí o corpo, por falta de oxigênio, morreu e aí o espírito desencarnou, né? Mas até chegar a esse processo, imagine quanto sofrimento que não causou para muitos espíritos por aí, né? Até se descobrir que existia uma doença chamada catalepsia. Qual é a próxima? Deixa eu ver, passou? A letargia. Na letargia é muito parecida com a catalepsia. A diferença é que você não tem essa rigidez cadavérica do corpo, né? O corpo não enrijece como se estivesse realmente morto. Ele fica flexível, quente, né? Normal.
Então, é menos risco de ser enterrado como um cadáver, né? Mas é aquelas situações assim de a pessoa tomou não sei quantos comprimidos de tranquilizante, ou porque queria se tranquilizar muito, ou até querendo cometer um suicídio, né? Então ela entra naquele estado de letargia total, que perde totalmente a função do seu corpo, do domínio do seu corpo, mas não morreu, não desencarnou, né? Então o espírito está liberto nesse momento também. O seu corpo é que está ali inerte, mas o espírito continua inerte. Ali, Amélia. Pode haver essa situação, uma paralisação só pelo lado do corpo, ou não, tem que ser total? Total. A letargia tem que ser total. Então, se a pessoa paralisa um lado só... Aí chama hemiplegia. Quer dizer, uma parte do corpo foi paralisada. E aí por questões fisiológicas, né? Às vezes um AVC, um derrame, né? Como a gente diz, outras funções. É porque tem uma pessoa, me parece que tem uma pessoa que ocorre isso e já fez toda a série de exames possíveis, nada foi detectado e não foi AVC, não foi nada disso. Há esse tipo de funcionamento. Por isso que eu estou querendo saber se pode ocorrer assim. Não, a letargia tem que ser total. Então, o que a gente tem ali? Letargia é a perda temporária e completa da sensibilidade do movimento por causa fisiológica não identificada, levando o indivíduo a um estado mórbido em que as funções vitais estão desaceleradas. Então, parece que ele está morto, mas ele não está, né? Mas o que é mais grave, digamos assim, na catalepsia é que a rigidez do corpo, a frieza do corpo te remete mais a um cadáver. Na letargia não, você só vê que a pessoa tá ali, mas não responde, não fala, não tá dormindo, vamos dizer assim, né? Diga. É só esclarecendo um pouco sobre esses dois aspectos que você falou. A letargia, a catalepsia, eles são causas físicas mesmo, fisiológicas. Né? E o espírito, ele, como você está explicando aí os pontos sobre a liberação parcial do espírito durante esses estados. Isso. Então, durante o estado de catalepsia, de letargia, que são comorbidades relacionadas ao aspecto físico, a parte espiritual ela continua igual existindo, ativa, né? Mas ela continua presente lá no corpo. Ela não houve afastamento total. Houve afastamento, só parcial. Houve desligamento. Desligamento parcial. Isso. Exatamente. E ali também eu esqueci de falar para vocês, ela pode ser espontâneo ou provocado. Quer dizer, você pode ter sofrer uma letargia por algum motivo fisiológico do seu corpo, alguma doença, uma cadeia de pressão, por exemplo, né? Você pode, uma hipovolemia, você se acidentou, cortou, perdeu muito sangue e tal, como provocado, como eu disse, por medicamento. Você tomar 20 pílulas de tranquilizante, você entra num estado de letargia pré-coma, né? E às vezes as pessoas acham, morreu, fulano morreu, corre para o hospital, não sei o que, morreu. Não morreu, né? Ele vai voltar. E o espírito está livre e está ali assistindo tudo. Isso é que a gente tem que pensar nisso, né? Letargia. Aí o próximo é síncope, que é o desmaio momentâneo, né? Então você caiu, bateu a cabeça, teve um susto muito grande, se assustou, pressão caiu, pressão subiu, você desmaiou. E também é muito comum acontecer isso e depois a pessoa dizer assim, quando eu desmaiei eu me lembro que Silvia me socorreu, que estava ali do meu lado, que jogou água em mim, que não sei o quê. Mas como é que você lembra se você estava desmaiado? Porque o meu corpo estava desmaiado, mas o meu espírito provavelmente estava assistindo aquela cena toda, né? Então também é muito comum as pessoas terem esse tipo de relato, né? Eu passei mal na rua, ou eu sofri um acidente, bati a cabeça no carro, desmaiei. Mas eu me lembro quando o socorrista chegou, que pegou meu celular, que pegou minha bolsa, que não sei o quê.
Mas como que eu me lembro se eu estava desmaiado? Meu corpo estava desmaiado, mas meu espírito estava assistindo a tudo, né? Então, isso também é muito comum. São momentos que o nosso espírito está livre, que nos provam que somos espíritos e que a gente não está dormindo, né? São outras situações. O coma, ele também pode ser espontâneo, também pode ser provocado. O espontâneo é aquele que a gente sofre um acidente, tem um trauma crânioencefálico, sofre um AVC, né? Qualquer trauma que afete a sua fisiologia cerebral te leva a um estado de coma. Esse é o espontâneo, né? Você não provocou aquilo. O provocado é quando o médico te põe num estado de coma, né? Que a gente chama de coma induzido. Quando o paciente está com uma doença muito grave, ou está com lesões muito graves, ou com infecção muito alta, e é mais dolorido para ele estar acordado naquele momento consciente do que estar dormindo. Então o médico faz o coma induzido, né? A gente escuta, fulano tá em coma, mas está em coma induzido. Hoje em dia as pessoas já sabem essa diferença, né? Tá em coma induzido. O que isso quer dizer? Que o médico, em algum momento, ele vai desmamar aquelas drogas e a pessoa vai subindo a sua consciência e volta, né? E aí, nesse momento, tanto no provocado, tanto no espontâneo quanto no induzido, o espírito também está livre, né? Então também é muito comum a gente ouvir, eu trabalhei em hospital muitos anos, então a gente escutar paciente de UTI que voltou de coma, paciente que foi para cirurgia e voltou, que aí não é no estado de coma, mas é no estado de libertação do espírito pela anestesia, né? O paciente está ali sofrendo aquela cirurgia, mas o seu espírito está assistindo tudo. E em UTI é muito comum isso, assim, da gente ouvir relatos de, por exemplo, um relato que sempre eu me lembro quando eu vou dar aula e conto. Tinha uma paciente, na frente do leito dela tinha uma outra paciente, uma senhorinha bem idosinha. Aí quando eu cheguei de manhã, ela falou, vocês não têm coração. Eu falei, o que foi? Porque aquele senhor tá ali, passou a noite inteira ali em pé, do lado da mulher dele, ninguém ofereceu uma cadeira, ninguém ofereceu uma água, eu cansei de chamar aqui, ninguém veio me atender, cheia de reclamação. E não tinha senhor nenhum. E 2 horas depois aquela senhorinha faleceu. Então, o que a gente eu que já era espírita, né? Muita gente não acredita, tinha outras religiões e tal, mas eu já criei a história na minha cabeça, né? Eu falei, era algum parente, devia ser o esposo dela mesmo que desencarnou e que estava ali, já sabia daquele momento, né? Então, estava ali fazendo aquela recepção, ajudando a ela no processo de desencarne, né? Então, assim, pacientes relatam milhares de coisas. O médico tal, veio um médico aqui, como ele era? Ele era alto, era moreno, não sei o que, não tem aquele médico naquele corpo clínico, né? Enfermeira tal, veio aqui, não sei o que, não existe aquele tipo de enfermeira com aquela descrição naquele lugar. Então a equipe espiritual que está ali trabalhando é percebida pelos pacientes que estão num estado alterado de consciência, né? Isso é claro. Quem trabalha em hospital e tem esse conhecimento espiritual sabe que isso é muito comum da gente ouvir. E quando a gente diz assim, o paciente está em coma, ele não está me ouvindo, lê do engano. Quando você estiver num leito de uma UTI, de qualquer hospital, com um paciente em coma, cuidado com o que você diz. Ou não tenha medo de dizer o que você quer, né? Porque tem aqueles momentos do perdão, né? Que você sabe que a pessoa está desencarnando. Eu não falei para ele o quanto eu amava, eu não falei para ela, eu não pedi perdão daquela situação. Aconteceu isso e agora? Fala, chega ali do lado. O paciente está em coma, pode estar entubado, estubado. Converse, porque o que está ali é o corpo que está em coma, que está inerte, mas o espírito está por ali. Então, o que você quiser falar, fale.
né? E também tenha cuidado com o que conversa na beira do leito, porque às vezes você fala coisa que não era para o paciente estar ouvindo, e ele está. Aí as pessoas acham que, tem gente que fala assim, se você estiver me ouvindo, mexe o dedo. Ele não consegue fazer isso, assim como no estado de catalepsia, como no estado de letargia, não consegue. As pessoas querem a resposta, não existe essa resposta, né? O paciente que está em coma, mas ele está te ouvindo, né? Porque aquilo ali é só um corpo, o espírito, nesse momento aí, está livre, né? Então serve até como um conselho, se é que eu posso dar um conselho para vocês, como espírita e como enfermeira, façam isso. Se tiver alguma coisa para dizer a um paciente que está em coma, digam. Se quiser falar alguma coisa, pedir um perdão, dizer que eu te amo, diga. Você não está falando com o corpo, você está falando para o espírito. E também tenha cuidado com o que fala na beira do leito, né? Então, fica a dica. Hashtag fica a dica para todo mundo. Coma é do corpo físico. O espírito não está em coma. Ok? Então, o que está falando aqui? Vamos ler. É causado pela perturbação grave do funcionamento cerebral devido a traumas crânioencefálicos, acidentes vasculares cerebrais, tumores, distúrbios metabólicos, envenenamentos ou asfixia, quando natural, o espontâneo, mas pode ser induzido por medicação, o provocado, ok? Passou? E como ocorre a emancipação total do espírito? Morrendo, né? Através do desencarne. O processo em que o espírito é desligado do corpo físico e retorna ao plano espiritual. Este desligamento se dá quando ocorre a morte do corpo material. Então, morte, corpo físico. Nós que estamos no ciclo 1, estamos numa casa espírita, não falamos que fulano morreu, a gente diz desencarnou, que é mais bonito e mais correto, certo? A partir de hoje ninguém vai mais dizer assim, fulano morreu, fulano desencarnou, saiu da carne. Morreu foi o corpo físico, o espírito não morre, né? O espírito perde aquele corpo. Somos um corpo que temos somos um espírito que temos um corpo, não um corpo que temos espírito. Ok? Que horas são aí, Amélia? Para eu me situar. Pronto. Porque essa sala está sem relógio, então eu estou perdida se estou falando muito. A gente precisa ir assimilando isso aos poucos. Eu sei que não é fácil, não, porque a gente vive muito ainda preso no material, né? Mas a gente precisa ir assimilando isso aos poucos, que nós somos espíritos, que as coisas se tornam muito mais fáceis quando a gente começa a assimilar isso. E aí vamos ver quando que ocorre essa emancipação total, que também pode ser espontânea e provocada, né? É a extinção da vida corpórea, a libertação total do espírito. E aí nós temos algumas regiões orgânicas que são fundamentais nesse desencarne. A gente fala muito do cordão de prata, mas nós temos vários cordões onde o perispírito está ligado ao corpo, né? O principal é o cordão de prata, mas nós temos outros vários. 3 principais deles são esses aí: o do centro vegetativo, o do centro emocional e o do centro mental. Um é a sede das manifestações, o vegetativo, que fica no baixo ventre, o emocional fica na região torácica e é a sede dos sentimentos e desejos, e o mental, que é a sede da alma, que fica na região cerebral. Geralmente, pela lei natural da vida, esse desencarne, esse rompimento desses cordões fluídicos, né? São cordões fluídicos, se dá nessa direção. Começa pelo baixo ventre, passa para a região torácica e o último a ser desligado é da região cerebral. Mas isso ocorre no desencarne natural, né? Por doença, ou quando a gente diz assim, morreu de tão velhinho que estava. Isso ocorre no desencarne natural.
não é regra. Isso pode acontecer em forma inversa. Pode ser desligado primeiro o cerebral, pode ser desligado primeiro a região torácica. Depende do tipo de morte, né? Então foi um acidente, o cara sofreu um trauma na região cerebral primeiro. Então o primeiro cordão a se romper é esse, certo? Ah, foi um acidente. Primeiro foi na região abdominal, um acidente rasgou, sei lá, alguma coisa assim, que levou ele ao desencarne por aquele motivo. Então, o primeiro cordão a ser rompido é o torácico, ok? Então, isso aí só acontece quando é uma morte natural. Quando não é natural, essa ordem pode ser invertida. Então, a morte natural é o desgaste ou esgotamento do fluido vital, é a falência múltipla dos órgãos, pode ter também uma intervenção dos técnicos espirituais, a fim de facilitar o processo evolutivo do espírito. E a acidental é aquela que não estava programada para acontecer, mas acaba acontecendo por imprudência, imperícia, negligência, né? Então, quando a gente fala ali de técnicos espirituais, eu sempre gosto de lembrar disso. Acho que todo mundo também já passou por essa situação. Se não passou com parentes, conhece alguém que já passou por isso. A melhora da morte, né? Todo mundo já ouviu isso, né? Ah, o fulano teve a melhora da morte. Melhorou, mas morreu. Por quê? Porque a família estava ali em cima pelo nosso amor egoístico que a gente tem, né? Porque às vezes a gente está com um parente, uma pessoa querida, numa fase terminal, num câncer terminal ou numa doença grave, a pessoa está sofrendo, o esgotamento do corpo físico já está nos últimos, mas a gente quer que a pessoa fique ali, não vai, não me deixa, não me larga, né? E isso dificulta, a gente emana energia ali de apego, de posse, né? Desse amor egoístico. Então, os técnicos espirituais que são responsáveis por esse desligamento, o que eles fazem inteligentemente? Emana todos os fluidos revigorantes, salutares, né, de melhora mesmo para aquele paciente. E aí a gente faz o quê? Fulano melhorou. Ai, vou ali comer alguma coisa, vou em casa tomar um banho. Aquela pessoa que está no hospital há não sei quanto tempo, né? Vou em casa tomar um banho, vou ali embaixo comer alguma coisa, vou tomar um café e quando volta a pessoa morreu, né? Isso é muito normal e muito comum. É ruim? Poxa, me enganaram? Não, é para o bem daquele espírito. Aquele espírito precisava desencarnar, né? Ele estava ali, aquele corpo precisava chegar ao fim. Chega um momento que a gente não tem como, a gente ainda não aceita a morte do corpo físico, mas ela chega para todo mundo. Quantas vezes a gente já morreu aqui? Quantas vezes a gente já reencarnou? Quantas vezes o nosso corpo já foi para queimado, cremado, enterrado, né? Quantos corpos a gente já teve? Aonde vocês estavam há 100 anos atrás? Você estava onde? Não sabe, né? Também não. Provavelmente desencarnada. Eu também, né? Provavelmente, usando a probabilidade da vida, nós estávamos desencarnados, né? Então a gente passou já por isso várias vezes, mas quando chega aquele momento a gente não quer, não aceita, e aí a espiritualidade sabiamente usa desses recursos numa ajuda a quem está nesse processo de desencarne, né? Então, olha lá, alguns desencarnes provocados: homicídio, suicídio, aborto e faltou aí a eutanásia. Isso aí dá uma aula inteira, dá mais 2 horas de discussão, né? Porque são assuntos polêmicos, todo mundo já teve um caso parecido, né? Ou de amigo, ou de conhecido, ou da própria família. Então a gente não vai entrar nessa discussão sobre aborto, homicídio, eutanásia, porque cada um tem suas verdades, o seu certo, o seu errado. Ah, você não sabe o quanto eu estava sofrendo, você não passou por isso.
Então não é o nosso objetivo aqui falar sobre isso, a gente só queria apresentar para vocês que são algumas formas do desencarne total provocado, né? Você teve a intenção de terminar com aquela vida, aquela experiência daquele espírito. E qual é o posicionamento do espiritismo a respeito disso? Nós não devemos fazer nenhuma dessas interrupções, nem pelo aborto, nem pelo homicídio, nem pelo suicídio, nem pela eutanásia, seja em que questão for, porque o espiritismo entende que cada um tem que passar por aquela experiência e viver aquela experiência até o final do ciclo, até a última gota de fluido vital se extinguir daquela pessoa, né? Então, hoje a aluna me perguntou de manhã, tem um caso de uma pessoa que está com um feto para o médico, os médicos, a ciência já disse que não vai vingar, que ele vai nascer e vai morrer. Tem que completar esse ciclo, isso é o que o espiritismo diz, né? Porque isso é um aprendizado para todos que estão envolvidos naquele processo. Para o feto, para o espírito que está ligado àquele feto, para a mãe que está gerando aquele feto, provavelmente para um marido, né? Para o irmão, para uma avó, para um tio, para todo mundo que está envolvido espiritualmente e emocionalmente naquele processo, isso é importante. Então, o espiritismo, a visão do espiritismo todos esses processos, incluindo a eutanásia, fazem parte do aprendizado de evolução do espírito. Ele deve decorrer do início até o fim, conforme a programação de cada um, conforme o merecimento de cada um, conforme a história de cada um. A gente não deve interromper a vida em momento nenhum, ok? Segunda-feira, teve uma pergunta de uma aluna que perguntou se, quando é comprovado que a pessoa está numa gestação de um feto anencéfalo, né, aquele feto que não tem cérebro, que já viram pelos exames e tal, se existe um espírito ligado ali. E o que o espiritismo acha sobre isso, né? Porque se a mãe sabe que tem um feto que não tem cérebro, que ele não tem a menor condição de sobreviver, né? Ela tem esse aval, vamos dizer assim, do espiritismo para fazer esse aborto? Não, ela não tem. O espiritismo pensa que aquele feto não vai sobreviver, mas que é importante para o processo dela e dele. Se ele reencarnou num feto que não tem a condição de sobreviver, ele vai nascer e vai desencarnar, mas faz parte do processo dele. Por algum motivo, isso está dentro do processo de evolução dele e dela, e do pai e de outras pessoas, né? Então, não, em nenhuma situação. A vida nunca deve ser interrompida, provocado o interrompimento da vida. E aí, para a gente finalizar, faltam 5 minutinhos, tem 2 mensagens que eu acho que se encaixa bem nessa aula, que é do livro Educação para a Morte, de Herculano Pires, que ele diz assim, para os materialistas, o título Educação para a Morte significa educação para o nada. Para aquele, no entanto, que entrevê a imortalidade da alma, esse título torna-se grandioso, pois ele compreende que a morte nada mais é do que o término de uma experiência material e o retorno à vida livre do espírito. Então, aqui na nossa mediúnica, na doutrinação, né, eu sempre digo isso quando eu estou lá em processo ou em conversa com os espíritos, que aqui você fica chorando, mas e quanta gente está sorrindo do outro lado, né? De estar recebendo, por exemplo, minha mãe desencarnou, eu imagino que tanta gente, minha avó, meu avô, os irmãos, outras pessoas que já tinham ido antes dela, estavam super felizes de estar recebendo ela, né? E ao contrário também acontece. Quando nós estamos do lado de lá e vamos reencarnar, também é um sofrimento para quem fica lá. A gente monta um círculo de amizade, de família, de família universal, de tudo isso. Eu estou lá linda e bela, vivendo no meu mundo espiritual, mas um momento eu vou ter que reencarnar.
Assim como tem um momento que a gente vai ter que desencarnar e que a gente não escolhe, ele chega para todos, também tem um momento que você vai reencarnar. E dos dois lados é sofrido, né? A gente acha que reencarnar é uma maravilha. Não, para quem ficou lá é a morte de quem ficou lá, né? O sentimento é o mesmo. Então a gente tem que compreender que a nossa vida é a espiritual. A gente só está aqui estagiando. Cada encarnação que a gente está aqui é um estágio, é um ano da escola, um ano da faculdade, né? Que se você aprender bem, criar todas as suas habilidades e ir aprimorando, você vai passando de ano, senão você vai repetindo, né? Mas também não pode entrar naquela ideia de que eu sou um espírito imortal, eu tenho a eternidade para resolver isso, porque eu conheço um monte de gente que diz, não, eu não vou resolver nessa encarnação não, vou deixar para a próxima, né? Não, esse aí não tem jeito, esse aí vou deixar para a próxima. Não adianta nada, porque na próxima você vai repetir aquele mesmo problema, né? Então não tem sentido você repetir o mesmo problema, você já está aqui, foi lhe dada a oportunidade de estar aqui, de ter aquela problemática, resolva logo, meu amigo, né? Crie logo o que você tem para criar, suas habilidades, né? Porque o que adianta você jogar para a próxima? É perder tempo. Tem um amigo meu que diz, é uma encarnação perdida, né? É uma encarnação perdida, né? Não é para a gente começar a se enxergar como espírito para empurrar as coisas para a próxima encarnação. Não, resolva nessa. Cada encarnação é uma oportunidade de um passo a mais, né? E aí Adenauer, no livro Espiritualidade do Dia a Dia, diz assim, ó: a vida espiritual é destino de todos, independentemente de crença ou aceitação de dogmas. Vive-se fora da matéria de acordo com o nível de evolução do espírito, que não se mede pela declaração de princípios, mas pelas experiências nas sucessivas existências. E aí eu grifei, é destino de todos. Porque você é espírita, não é espírita, é evangélico, é católico, é budista, é ateu, seja o que você for, não interessa. É o destino de todos, independente da sua crença. Uma outra frase que é de Adenauer, que é típica dele, que ele sempre fala isso nas palestras, quem costuma ouvir as palestras de Adenauer já deve ter ouvido ele dizer, que quando as pessoas dizem a ele assim, eu não acredito em reencarnação, eu não acredito em vida após a morte, ele diz, morre, né? Morra. Quando você morrer, você vai descobrir, não sou eu que vou te provar isso, né? Eu morro de rir quando ele fala isso, né? Mas é o que está dizendo aí de outra forma, né? É o destino de todos. Então não acredita? Morra, né? Eu não acredito nisso. É a nossa vida. Nossa vida é espiritual. Isso aqui vai acabar, né? Hoje eu tô gordinha, lourinha, amanhã eu tô magrinha, negra, não sei o que, amanhã eu tô japonesa, magrinha, baixinha, cada encarnação eu vou estar com um corpo diferente, isso aqui vai acabar, né? O que nós somos é espírito, espírito é a nossa real existência, somos espírito vivendo experiências no mundo material que serve para nos melhorarmos, evoluirmos, criarmos melhores habilidades. E aí um dia, não sei a quantas mil encarnações, a gente não vai precisar mais vir aqui nesse mundo material. Mas por enquanto que estamos vindo e voltando, vamos aproveitar da melhor maneira possível, né? Não vamos empurrar para a próxima encarnação. Resolvam tudo que tem para resolver nessa, certo? Porque essa é a sua melhor encarnação, sua melhor versão. Essa também é frase de Adenauer, que ele diz, essa é a minha melhor versão, né? Então na próxima tem que ser melhor do que essa. Você não pode estagnar, porque o espírito não evolui, mas ele pode estagnar. Mas não é isso que a gente quer evoluir, né? Então vamos aproveitar, começar a nos enxergarmos como espíritos, que esse é o propósito da ULE. Vocês vão ouvir vários facilitadores falando isso, até o ciclo 10,
que o propósito da ULI é nos enxergarmos como espíritos. Quando chegar lá no ciclo 10, vocês têm que estar dizendo assim, eu sou espírito, né? Não, o propósito da ULI não é formar espíritas, não é falar sobre espiritismo, é falar sobre espíritos, ok? Alguma dúvida? Nada? Ninguém perguntou muito sobre sonho aqui, o pessoal foi tranquilo. Então, gente, foi um prazer estar aqui. Primeira vez que eu estou dando aula no sábado à tarde. Essas meninas aqui são minhas alunas, fugiram de mim hoje de manhã, eu peguei elas hoje à tarde, né? E espero ter aqui outras aulas com vocês. Eu adorei passar essa tarde aqui e obrigado pela oportunidade de falar. Porque quando a gente fala para vocês, a gente está falando para a gente também, né? Então é sempre bom, sempre muito bom a gente fazer essas reflexões juntos. Gratidão.